Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá! Como é bom este encontro das 18 horas, nós aqui juntinhos, colaborando para o equilíbrio energético do nosso planeta. Você sabia disso? Que todos os lares que estão fazendo o estudo do Evangelho estão em sintonia com o bem e, com isso, limpando o canal energético para que assim os nossos mentores se aproximem mais da Terra e os nossos anjos. Esta semana estamos falando sobre o amor, sobre o convívio a dois e hoje nós vamos falar. Você sabia que o amor ele transcende? Ou seja, a paixão inicial costuma ser passageira e baseada na idealização. Porque assim, eu queria tanto ficar com aquela pessoa, eu estou apaixonado por ela ou ele, e a gente idealiza tantas coisas para ficar com aquela pessoa, e quando realmente a gente chega e fica com a pessoa, a gente vê que não era bem isso. E aquilo ali, tudo que a gente sentia meio que esvainece, né? Então, por quê? O amor verdadeiro, por sua vez, desenvolve-se com a convivência. Eu não posso olhar por uma pessoa agora e falar, mas eu te amo. Não, porque o amor ele é construído e ele é feito com base na aceitação dos defeitos e virtudes do outro. No primeiro momento é uma paixão. E depois ele vai, sim, se idealizando e se solidificando. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão. Do livro Convites da Vida, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângelis. Leitura 29. Convite à jovialidade. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. João, capítulo 13, versículo 17. A palavra áspera aqui é o conceito azedo ali, consubstanciam a aura do desagrado. O senho carrancudo, em regime de continuidade, deformando a aparência da face, materializa a expressão do tormento íntimo. A habitual constrição facial, exteriorizando o desagrado, produz a possibilidade negativa do intercâmbio fraterno. Eles passam, os atormentados de todas características, assinalados pelas marcas fundas dos dramas que ressumam dos painéis perispirituais, gerando deformidades que exteriorizam desagradáveis. Indispensável cultivar a jovialidade em qualquer esfera de ação, mormente nas tarefas do cristianismo redivivo. Movimentar o bem como quem suporta pesado fardo significa desfigurar o próprio bem. Ensinar a alegria e confiança entre asperezas, carrancas e severidade para com os outros é sistemática de antipatia, representa enunciar palavras belas e viver paisagens sombrias.
como um semblante vulgarizado por um sorriso de idiotia representa um espírito agrilhoado à expiação. A dureza da face, o verbo constante, constituem armas de insidiosa enfermidade espiritual. Jovialidade, portanto, um espírito agradável a reproduzir-se numa face amena, não obstante as sombras e as lágrimas que, por vezes, expressam os impositivos da evolução pela dor, gerando simpatia e afabilidade. Cismando, porém, ameno, carregando a cruz, todavia, tranquilo, azorragado e humilhado até a extrema e mísera posição. Jesus manteve o alto padrão da jovialidade em tal monta que, mesmo em agonia, amenizou as circunstâncias que exornavam a tarde de hediondez para cantar esperanças aos acompanhantes infelizes, acenando-lhes com a promessa do paraíso e bordando-lhes a noite pesada em que padeciam intimamente com as estrelas excelsas da paz ditosa. Sim, é verdade, muitos de nós lamentamos ou aumentamos o nosso sofrer com frases, pensamentos, diálogos aonde não deixamos de exaltar tudo o que estamos passando em miséria e sofrimento. Vocês já viram pessoas que vocês sabem que às vezes têm muita dificuldade, vivem em extrema pobreza, que têm muitas dificuldades familiares, percalços, mas que estão sempre prontas para nos dizer algo bom, para nos abraçar, para nos dar uma mensagem de ânimo. E nós olhamos assim aquela pessoa, né, que tem tantas mazelas e estão lá rindo, abençoando o dia. Ah, vai melhorar, tudo passa. E a gente pensa, meu Deus, o que eu estou reclamando da minha vida? Por que eu fico me lamentando se uma pessoa me deu uma fechada no meio da rua, se a fila estava longa quando eu fui pagar alguma coisa, se o dia amanheceu chuvoso e eu fico ali lamentando, levando problemas aonde não tem ou alongando problemas facilmente sanados? Vamos refletir mais sobre como a gente está levando a nossa vida. Será que estamos exaltando tudo o que é de ruim? Ou será que estamos nos acalmando na fé inabalável em Deus, que muitas das vezes não é tão inabalável assim, e nos deixamos sucumbir por esse ou aquele algo que nos incomoda? Então, meus irmãos, vamos refletir mais, pensar mais em tudo que de bom está acontecendo. Com certeza você vai achar algo de bom para exaltar em vez do momento ruim. Olhe à sua volta, analise todos os fatos. O simples fato de você estar vendo, andando, respirando, falando, ter todos os seus sentidos já é algo para agradecer. E continuemos com o nosso programa.
Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço com muita alegria a presença de vocês em nossa festa junina. Foi um dia maravilhoso, de muita alegria, irradiações de luz, com o sorriso, a música, os nossos sanfoneiros, a decoração maravilhosa Regina, que sempre nos engrandece com o seu capricho, principalmente em todos os enfeites. Agradeço o empenho de todos os nossos colaboradores. A comida uma delícia, o nosso bingo, as brincadeiras. Olha, que sempre vocês possam estar junto conosco. Agora, vamos agradecer ao empenho de vocês que nunca nos deixam na mão, que sempre quando precisamos, vocês estão aí e colaboram da melhor maneira. Agradecemos o empenho com a ajuda do nosso 13º, pois de grão em grão vamos juntos somando e nos fortalecendo. Que Deus ajude todos vocês. Gratidão à divulgação da nossa campanha da Cadeira do Papai. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Com a ajuda, com o empenho, com o mutirão que muitas famílias fazem, juntando esforços entre si, vamos conseguir as 15 cadeiras que faltam. Lembrando que nossas atividades aqui na casa continuam. Neste dia 10, na semana passada, foi a nossa primeira palestra com o Caio, do Jeide, e eu agradeço a presença de vocês. Como essas palestras são quinzenais, nossa próxima palestra será no dia 24/6, às 4h30. O nosso palestrante também do Jeide será o Alexandre Martins, que falará sobre reencarnação, ressurreição, aborto e família universal. Conto com sua presença e quem puder trazer 1 quilo de alimento, por favor, fique à vontade. Gratidão! Nossas atividades aqui da casa também continuam. Quartas-feiras, de 3 às 4, o estudo do Evangelho e o Livro dos Espíritos. Temos também quintas-feiras o Reiki, de 2h30 às 4h30. E quinta-feira também a reunião ao luto, de 1h30 às 2h30, com a nossa psicóloga Seira. Todos juntos aqui na casa, fortalecendo. Lembrando que todas essas atividades, a entrada fica sendo 1 quilo de alimento não perecível. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes desta semana de junho. Aniversariantes: Judite Maria da Silva, dia 19 de junho. Sônia Costa Pereira, dia 17. Derbal Gomes dos Santos Filho, dia 21/6. Andréa Francos Lopes, dia 22/6. Nilo Fernandes Lopes, 22/6. Alice Guimarães de Brito, dia 14. E assim temos os nossos aniversariantes da semana. Não deixe de comemorar, chame seus amigos, chame todas as pessoas que você ama, que você gosta, compre seu bolo, ok? Você também faz aniversário em junho e eu não falei seu nome? Sinta-se abraçado, parabéns, que Deus te dê muita saúde e prosperidade. Agora que falamos sobre o que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo e que tanto ajuda a nossa casa, as nossas idosas. Você pode colaborar com arroz, açúcar, café, produtos para o mingau como farinha láctea, maisena e mucilon,
Também precisamos de óleo, biscoito, creme cracker e maisena e sucos diversos. Contamos também com a sua ajuda com os produtos de limpeza que deixam a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar e ver aqui o cuidado que temos. Precisamos de cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixo de 200 litros ou de 100 litros. Se você não puder vir na casa trazer esses itens e deseja fazer uma contribuição e nos ajudar a continuar com o nosso trabalho aqui na assistência, fique à vontade. Anote, por favor, a nossa agência e conta do Banco do Brasil. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir, anote o nosso Pix, que é o CNPJ 34022 756 000153. Temos também um Pix do Santander. Anote, por favor, celular 21 9983 69710. Gostaria de anotar a nossa conta, nossa agência e conta corrente do Santander? Por favor, a agência 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir aqui na nossa assistência dar um abraço, um beijinho na nossa vovó, fique à vontade. Se você quiser fazer um momento festivo de alegria e descontração, também fique à vontade, assim como um gostoso lanche, um momento musical ou uma roda de leitura. O nosso horário de visita é de 3 às 5. Você pode agendar conosco se quiser fazer um momento festivo. Anote o contato aqui da assistência Paulo de Tarso. 21 24 62 5176. O nosso endereço é aqui na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio do Rio de Janeiro. Se para você o centro da cidade fica mais perto, então anote o nosso endereço, Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone. O contato dessa sala é 31 90 38 73. Por este número você pode passar o nome para a prece. Ou, se preferir, pode nos mandar um e-mail, ok? A Simone fica sempre na nossa sala no centro da cidade, de 9 ao meio-dia. O nosso e-mail da prece, que também é o e-mail do recadinho, ou também para você nos enviar o aniversariante. Lembre-se, enviar o aniversariante um mês antes da data do aniversário, ok? Anote o e-mail nomeParaPrece@gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Não se esqueça de apertar o like, o joinha e ativar o sininho para poder sempre receber a nossa programação. Anote o nosso endereço do canal, @ACE Paulo de Tarso. Gostaria de ver as nossas fotos, tudo o que acontece na nossa casa? Acesse o nosso Instagram e você estará por dentro de nossas atividades festivas e tudo o que acontece em nossa casa. Então, e sempre siga a gente, coloque lá, siga-nos no Instagram. Anote o endereço, assistência_espírita_Paulo. E continuemos com o nosso programa.
A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, amigas e amigos. Vamos continuar aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E hoje temos entre as instruções dos Espíritos o tópico obediência e resignação. É o item 8. É uma mensagem também de Lázaro, em Paris, 1863. O nosso irmão nos diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Isso que ele diz aqui é muito interessante, porque diz ele que Jesus nos exorta a praticar a obediência e a resignação. Isso quando estamos em situações que não gostamos. Ora, a obediência, diz ele, é o consentimento da razão. Nós raciocinamos e vemos que temos que obedecer aquilo, porque a razão nos diz. A situação impõe, a gente entende, então tem que obedecer. É a razão. Agora, a resignação é um consentimento do nosso coração. Porque muitas vezes você faz aquelas coisas por obediência, usando a sua razão, mas o coração não está fazendo com vontade. Você não está resignado, está fazendo forçado. Então, não, nós temos que aceitar essas atribulações de forma tranquila, pacientemente. Então, temos que obedecer pela razão e ser resignados pelo coração. Segue ele. Ambas são forças ativas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Também está muito certo. O pusilânime e o fraco não consegue se resignar com a situação, se revolta. E o orgulhoso e o egoísta não consegue ser obediente, porque acima de tudo o indisciplinado. Que o orgulho e o egoísmo faz com que ele não seja obediente. Então não pode obedecer pela razão. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materializava e desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim como o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou de perder. A virtude da vossa geração, falando conosco, é a atividade intelectual. Então diz que cada época é marcada por uma virtude ou um vício. Cada época, em Roma, era aquele corrupção desvairada, como diz aqui. Ele diz, atualmente, ou seja, já do século XIX para cá, a nossa geração está marcada, a nossa virtude é o intelecto. O nosso vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizonte que a multidão somente verá mais tarde. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então, ele também está diferenciando aqui. Ele chamou a atividade da geração, intelectualmente, ela é benfeitora, e no vício é indiferença moral. Então, diz atividade, porque é a coletividade que pratica, somos todos. Porque se fosse uma pessoa, eventualmente, seria um gênio inteligente, no meio de uma sociedade ignorante, ele se sobressalta. Mas ele está dizendo que é a sociedade que está avançada intelectualmente. E ela que está perdida
moralmente. Não é nenhum gênio do mal que está perdido moralmente. É a sociedade como um todo. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então, o Lázaro está prometendo aqui uma represália complicada para aqueles que não querem aceitar. Na nossa sociedade atual, que prima pela intelectualidade, pelo conhecimento, e não cumpre bem o papel na parte moralmente falando, na parte moral. Então, ele está dizendo aqui, cuidado do preguiçoso, que não quer entender isso. O cara está por preguiça, ele está confortável na situação dele, não quer se mexer, está de boa. Ai dele, diz ele, esses preguiçosos que não querem entender isso. Diz ele, porquanto nós, quer dizer, os espíritos, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Então, esses que são rebeldes à situação, ou seja, tem que avançar moralmente também, não avançar só intelectualmente, não desprezar a moralidade. Esses que estão recalcitrantes nisso vão sofrer o látego e as esporas, o chicote e a espora. É o que o Lázaro está prometendo aqui. Não é muito feitio dos espíritos mandar esse tipo de mensagem, mas ele tá se ele mandou isso porque ele sabe do que ele está escrevendo, né? Então vamos nos cuidar para que nós consigamos, nós individualmente, como gênios, como ele diz aqui, sobressair dessa sociedade, nessa parte da moralidade. Ficamos agora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos agora para o nosso livro, a leitura Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Leitura 41. Lembrando também que o nosso livro já está no final e que a nossa próxima leitura será Temas da Vida, por Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos. Leitura 41. Para encontrar Deus, pelo Espírito Anderson. A vida cristã gira em torno do amor fraterno. Podemos expressar o que de melhor existe dentro de nós. O Evangelho nos ensina que a cada momento pode haver um recomeço, a fim de ganharmos a presença do Cristo. Paciência é o poder que nos traz o reino da felicidade. Jesus sabe das nossas deficiências e nos assiste com a sua tolerância. Ajudemo-nos uns aos outros. Viver é a lei. Devemos ser fiéis em nossas pequenas promessas. Muita gente se acha completamente absorvida em glórias celestes, ao passo que cuida pouco das pequenas coisas. Despertemos. Devoção exige realização. Aquele que sabe torna-se responsável. O mundo precisa de ajuda. Sirvamos em todas as oportunidades, tanto no Evangelho como na vida prática. Devemos olhar para frente. Jesus disse: porventura não se vendem 2 passarinhos por um asse? E nenhum deles cairá sobre a terra sem vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça
todos eles estão contados. Não podemos medir a glória de Deus em torno de nós, mas podemos reconhecer os divinos atributos de Deus através do nosso amor ao semelhante. Tanto quanto se sabe a definição do Novo Testamento, Deus é amor, e aquele que se demora no amor, demora-se em Deus e Deus está nele. Encerra a promessa de que, vivendo e praticando o amor puro, o homem finalmente alcançará o estado de união com seu Criador para sempre. Desejaríamos encontrar a Deus? Então precisamos seguir a Jesus Cristo. Servir com Ele é aliviar os problemas da vida. As coisas de Deus não nos chegam por acaso. A felicidade e a paz no reino da alma vêm dos trabalhos do amor. Quando encontramos amor em nossos corações, Jesus lá está. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 21. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Alexandra, Dona Nilce, Solange, Rosileide Guimarães, Carlindo, Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Andréa, Mário, Paulo da Silva, Maria Rosa, Maria José, Zeca, Nelson, Penha, Michele, Dona Marli, Iracema, Sandra, Silvana, Paulo César, Marta, Dona Ana, Aleph, Marli, Jennifer, Dona Maura, Cléria, Valci, Oirã, Ferreira, Laida Salcedo, Orlando Rodrigues, Ana Lúcia Viana Mota. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, não te esqueças de que estender a caridade sem interesse, de que ensinar sem afetação aos que sabem menos do que nós, de que agir com paciência e serenidade nos momentos mais graves é o único processo de beneficiar a nós mesmos. Em razão disso, não olvides o nosso dever no bem incessante. Recorda que a vida edificou em ti
um centro de criação e inteligência que te cabe desenvolver. Viverás sob o esplendor solar, mas se não possuis bastante visão para percebê-la, vacilarás envolvido nas trevas em que te mergulhas. Caminharás entre sinfonias de imponente beleza. Entretanto, se não contas com ouvidos percussientes para registrá-las, clamarás no deserto de tua própria surdez. Disporás de bolsa repleta, contudo, se não sabes conjugar o verbo discernir, a fortuna arrojar-te-á por certo a precipícios de sofrimento e desilusão. Respirarás entre preciosas bibliotecas em que jaz entesourado o pensamento sublime de todas as épocas. No entanto, se não podes penetrar o sentido da letra, cambalearás caminho afora, à maneira de um sonâmbulo infeliz nas obscuridades da noite. Foge, pois, da inércia e trabalha sempre. Trabalha servindo aos bons para que se preservem, e aos menos bons para que se reajustem, aos sábios para que se santifiquem, e aos ignorantes para que se iniciem no conhecimento superior. A sentença, fora da caridade não há salvação, pode também significar: fora do auxílio aos outros, não te libertarás do eu, inclinado à vaidade e ao orgulho, ao egoísmo e à discórdia. Meu companheiro de todas as tardes, consagremo-nos desse modo à plantação indiscriminada e constante do bem, desculpando e ajudando, aprendendo e redimindo, enriquecendo-nos de amor e avançando na sabedoria, e assim, criando paz e alegria, beleza e progresso em torno de nossos passos, compreenderemos igualmente com Jesus que a vida é invariavelmente o espetáculo glorioso das bênçãos do Pai Celestial no livro da natureza, e que é preciso acender dentro de nós mesmos a luz imperecível do amor, da fraternidade, a fim de que, através da sublimação de nossa individualidade, estejamos em sintonia com a vontade do Cristo Jesus, com a vontade do próprio Deus. Só assim desfrutaremos de um ambiente de harmonia entre os homens e, por certo, as bênçãos do Criador, como chuva de luz, descerão sobre a nossa pátria e, como reconfortante orvalho, descerão sobre as nossas almas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar.
Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.